Fala, Carlos. Fala, Bruno. Beleza? Beleza. Vê se consegue diminuir um pouquinho o volume aí. Tá, tô diminuindo. Tô acertando as coisas aqui agora. Ainda agora. É. Não, e a internet hoje tá ruim em vários lugares, desde cedo. Nem falo. Quero Acho ver que, amanhã acho que que é eu dou todo uma mundo aula de 3 usando. horas. Não, eu acho que assim, é todo mundo usando e chuva, né? E aí? Fala, Marcelo! Fala, Yuri! Teremos temas polêmicos hoje. Alô, alô, alô? Tá me ouvindo? Calma aí. Ah, agora tô, mas tá. Ah, agora Deixa foi, eu agora foi. Agora foi. só. Tá funcionando aí legal? Tá, que dá uma travada aí a tua aí. Tá, se Mas acho travar que de vai, acho novo que eu vai. vou mudar a internet aqui. Tá, mas é assim mesmo, assim, tá travando hoje. Hoje de manhã foi uma travação danada também, dando aula e tal. Oi, Karine! Agora tá legal, né, Yuri? Beleza. Oi, Ana, tudo bem? É isso aí, Carlão. A gente botou a votação e a galera não teve pena da gente, não. A galera escolheram lá o tema mais polêmico dos que eu botei, achando que o pessoal ia votar em primeiro reinado, pra gente falar mal lá do. Ih, o Carlos tá ruim lá da internet dele. Vamos ver se melhora a internet do Carlos. Será que eu vou ter que fazer a live sozinho? Fala, Carlos. Tá ouvindo? Me ouviu? Mudei a internet aqui, tá travando. Mudei a internet aqui, tá me ouvindo Ah, tá, agora? mudou a internet? Melhorou? Tá, tava ruim. Tô ouvindo. Tá dando Melhorou? umas travadinhas na imagem aí, mas tá. Melhorou. Tá me ouvindo agora? Oi, Tô Milena. te ouvindo. Tá, então eu tava falando que o povo não teve pena da gente, não, né? O pessoal escolheu o tema mais polêmico lá pra gente falar aqui hoje. Eu achando que a gente ia falar de primeiro reinado, ia falar mal lá daquele português maluco que foi imperador do Brasil. Mas não, o pessoal quer que a gente fale de nazismo. Que reine a treta. É isso aí. Ó, a Quem é que Zahara entrou? entrou. Ah, tem o pessoal entrando. Tem alguns que eu conheço, outros eu não conheço, né? Bem-vindo a todos, logicamente. Boa noite a todos. Isabelle. Boa noite, Oi, Paula. Isabelle. A Paula, Deixa nesse questão, eu. deixa eu só falar, a Paula começou a treta antes de a gente começar a live, você não entendeu? É mesmo? É aí, com a postagem ela já começou. Já começou a treta. Já começou a treta com a postagem já. Eu já tenho que avisar uma coisa no início. Antes da gente começar o bate-papo, eu tenho que avisar uma coisa. Se tiver bolsonarista aí infiltrado, eu já aviso logo que eu não tenho esse troço com tortura, não, irmão. Se eu for preso, o cara ameaçou tirar minha unha, eu já tô falando o nome de todo mundo que tava na live, do endereço. Então é a hora de fugir, é essa. Que se instalar a ditadura, eu entrego geral. Então já estão sabendo aí, já estão avisados. Ó, e uma outra coisa, você viu minha live ontem sobre samba? Vi. Vi, mas fiquei caindo, resolvendo uma opção de coisa. Mas consegui assistir algumas coisas, fala. Tá, não, tudo bem. Você viu que eu estava a caráter, né? Tava com meu É, chapéuzinho de tava com palha, chapéuzinho. né? O Panamá. Mas É, hoje eu vim também a caráter a ca- também. Porque a gente vai falar de é, Hitler. É. é. Então eu vim para vencer o Hitler.
de Capitão América. Pelo amor de Deus. A gente vai vencer o Hitler. Ele tem aquela cena lá do Capitão América dando soco lá na cara do Hitler, pô. Tá na capa da revista. Vídeo Tá na capa da nacionalista revista, mesmo, amarelo. Eu amarelei. Amarelou, você amarelou, eu não amarelei não. Tá na capa da revista é porque é verdade. Quem deu o soco na cara do Hitler foi o Capitão América, tenho certeza disso. Né? Oi, Ana Paula. Ana Paula é de carteirinha. Eu acho que a Ana Paula vai sair dessa quarentena sabendo mais história do que a filha. Porque a filha é minha aluna, mas eu acho que ela vai sair melhor que a filha. Vai fazer vestibular no lugar da filha, vai passar direto. Mentira, a Vitória é excelente aluna. Não tem nem o que falar dela. Tô só brincando. Então, Carlão, vamos lá. O pessoal escolheu lá os temas que a gente botou para votação e o pessoal escolheu a gente falar da ascensão do nazismo. Deixa eu fazer uma apresentaçãozinha aqui que eu estava pensando rápida e aí eu jogo a bola para tu. Pode ser? Tá. Pode ser. Tanto faz. Ela tá aí do teu lado, Ana Paula? Então, beleza. Então, um beijo aí para as duas. A apresentação é o seguinte, né? O pessoal escolheu, eu botei lá uns temas. Eu já imaginava que a ascensão do nazismo ia ganhar, né? Porque, assim, a gente não pode ser inocente. Eu falei isso para você no WhatsApp. Né? A galera escolheu esse tema porque ele tem uma ligação com o momento atual que a gente vive. A história não é cíclica, tá? Não, mas não é mesmo. Mas se repete devagar. O que eu quero dizer é o seguinte, assim, é claro que eu vou tentar, nós dois vamos tentar aqui nesse diálogo hoje, não sermos, como é que se diz, levianos, né? Porque eu gosto sempre de falar isso com meus alunos. O nazismo, principalmente o nazismo, o fascismo nem tanto. Mas o nazismo, ele é um fenômeno que ele tem início, meio e fim e tem local geográfico, né? Ele acontece... Fala, Leandro. Ele acontece na Alemanha nas décadas de 20, 30, 40. É um fenômeno, ele acontece ali, né? Como o fascismo também. E aí o fascismo, e eu queria falar um pouquinho, apesar do tema ser a ascensão do nazismo, a gente tem que encarar... Você sabe qual é a principal diferença entre o fascismo e o nazismo, né, Bruno? Você sabe. Olha, Carlos, para mim é o antissemitismo. Não sei se é isso que você vai falar. Exatamente. É você achar que o que eles pregavam é que a raça ariana era superior às demais raças. Isso que marca a principal diferença. Isso já foi até questão, tá, de vestibular, de concurso. Qual é o que marca a principal diferença entre o regime fascista como nazista? Que eles têm ideais muito parecidos, né? Na questão política, você vai falar aí. Mas o que marca a principal diferença dos dois é que um acreditava na soberania racial, né, que seria ariano, sobre as demais raças. Né? Fala, Michele, boa noite. Desculpa atrapalhar aí. Tá certo, tá certo. Foi ótimo o teu ponto, tá certíssimo. É isso mesmo, que é isso que eu ia falar agora. O fascismo, ele também, historicamente falando, né, porque assim, existe... bom, deixa eu falar tudo, né, porque assim, o fascismo também tem tempo definido, né? Ele é um fenômeno italiano nas décadas de 20, 30 e 40. E aí, logicamente, a gente vai ter... E aí, assim, o que é o nazismo? Né? Esse que eu ia falar, eu tinha esquecido. O nazismo, ele é um fascismo alemão. Beleza? Ele é um modelo, né, de governo, polícia, que é fascista, mas tem algumas pequenas diferenças. Como a gente vai ver no mundo inteiro, e aí sim eu entro, que é importante... Oi, Suzana. É importante a gente pontuar isso no início, que é o seguinte. Existe o fascismo histórico, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, porque vai falar do fascismo alemão, que é o nazismo. E existe o conceito de fascismo, o conceito sociológico de fascismo. Né? Que achei importante no início pontuar isso. Então, assim, o fascismo, sociologicamente falando, ele pode estar presente em diversos momentos da história da humanidade, com maior ou menor grau. Então, eu posso ter hoje, por exemplo, um governo que tem algumas características fascistas, mas eu não vou dizer que ele é fascista, porque né, o governo fascista é aquele da Itália
lá da década de 20, 30 e 40. Mas eu posso dizer que ele tem semelhanças e tal, e é isso que a gente acha que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje ao longo dessa 1 hora, né? Então, assim, só para vocês situarem isso. Quando eu falo, por exemplo, do franquismo na Espanha, quando eu falo do varguismo aqui no Brasil, eu posso falar que foram governos, foram ditaduras que tiveram semelhanças com o fascismo. Eu posso falar isso, mas o fascismo, de fato, é aquele que aconteceu na Itália. E a gente vai falar hoje de nazismo, que tem algumas características, que é muito parecido, mas tem algumas particularidades que o Carlos já até adiantou, e foi ótima a colocação, e é isso. Bom, então o início é isso, tá, Carlos? Eu queria pontuar esse conceito fascista, porque eu acho para não fazer confusão na cabeça das pessoas e a gente não ser leviano, porque vai ser polêmico, mas a gente não pode ser leviano, né? Fala, Carlos, é contigo. Só complementando isso antes de entrar aqui, só no contexto que eu acho que a gente tem que ter em mente como surge, né, essa ideia nazista, né, e aí, como ela se dá a ascensão, né? É só falar que ao longo da história, né, a gente vê os políticos, e esses são políticos, me desculpas, podem ter todos os problemas possíveis, mas são políticos extremamente inteligentes, porque souberam utilizar algumas características, como você falou, para governar e se manter no poder. Né? E aí o exemplo claro aqui no Brasil foi Vargas. Então, assim, algumas características, aquela ideia do ultranacionalismo, né, que vem assim, ela não surge com Vargas. Então, assim, ele soube beber e poder manipular, para poder manipular e se manter no poder durante um bom tempo aqui no Brasil, né? É só isso que eu queria complementar. E aí, sobre isso que você falou, rapidinho, né? Que aí, quando a gente fala do conceito de fascismo, ele pode ser, entre aspas, atemporal. Alô? Viu? Oi, voltou. Certo? Tá. Então, esse conceito de fascismo, ele pode ser, inclusive, atemporal. Eu posso encontrar em outros lugares da história, antes de 1920, ou agora, em 2021... 2020, já estou no futuro, gente, 2020. Estou querendo que 2020 acabe logo, já estou em 2021. Enfim, a gente pode encontrar governos, né, enfim, que tenham características fascistas. Então, é o conceito sociológico, né? O fascismo histórico, ele está ali, né, preso ali no tempo. Bom, beleza. Alemanha. Final da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha sai destruída, né, como a gente sabe. O imperador ali foge ali para a Holanda, né? É implementado uma república, né? República de Weimar. Exatamente. Os soldados na época se sentem traídos, né? Com a fuga do imperador. E o Tratado de Versalhes, né? Que foi imposto à Alemanha, vem para dar o golpe final, né? Dentro desse tratado, eu acho que algumas características são importantes, né? Que é a perda de parte do território, né? Perda das suas colônias oceânicas e na África, né? A redução do seu exército, para evitar justamente que haja uma rebelião, né? Instala-se novamente a guerra. Uma indenização, né, que gerou um enorme prejuízo para o povo alemão, né, que já estava derrotado. Né? E foi em torno de 33 milhões de dólares na época estipulado, que seria uma taxa muito alta, né? Para a gente entender, 33 milhões de dólares naquela época. Era uma fortuna absurda. Fortuna inimaginável. Para a época era uma fortuna inimaginável. Deixa eu só te interromper rapidinho, porque o Yuri botou assim, né? Tudo começou quando o Hitler luta na Primeira Guerra pela Áustria-Hungria e não ficou satisfeito com o resultado. Na verdade, o Hitler ele não luta diretamente, né? Porque, na verdade, ele fazia parte do exército, só que a função do Hitler era de mensageiro. Hitler ele não chega aí para o fronte direto de batalha, né, da Primeira Guerra Mundial. Ele fazia uma função que era tipo de um correio, né, de mensageiro. Essa era a função do Hitler dentro do exército. Mas beleza, foi uma boa pontuação.
Então, o que acontece? Então, o capitalismo, né, nessa história sai muito enfraquecido, né? Ganha. Deixa eu só te interromper de novo. A sua internet tá bem ruim hoje. Tá bem ruim, né? Tem alguma coisa que você possa fazer aí, não, né? Eu acho difícil. Eu não sei como é que eu posso fazer aqui, não, Bruno. Não tá conseguindo. Porque assim, eu tô te vendo. Eu tô te vendo bem mal, a tua voz tá arranhada, como se tivesse robótica. Eu não sei se o pessoal que tá assistindo tá igual. Acho que sim, vai. Vamos falando. Só tô te avisando. Gente, entendeu? se travar muito, fala aí. Eu tô conseguindo te ouvir bem, Bruno. Tá bom. Gente, se estiver ruim, avisa aí, por favor. Vamos lá. Então, rapidinho, Yuri, eu vou fazer aquela tua ideia dos alunos. Eu vou pensar nisso. Vou fazer uma live com alunos. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Vou pensar. Vai, Carlos, continua. Então, a gente tem, com isso, né, a Alemanha destruída, né, alto índice de desemprego, né, pessoal passando fome. Então, o sistema capitalista começa a ser questionado. Ao mesmo tempo, a gente tem um movimento comunista crescendo na Europa, né, devido à Revolução de 1900, com a União Soviética. E esse movimento começa a crescer e atinge a Baviera, aquela da Baviera, em 1919, né? Final de 18, 19, a Baviera tenta se separar da Alemanha, né? Mas é contida. E para fazer um controle do Partido dos Trabalhadores Alemães, ele resolve contratar um soldado para espionar, né? E quem seria esse soldado? Uma chance para você acertar aí, Bruno. Exatamente. Soldado meio louco, né? Para se meter dentro do partido. Só que o que acontece? Ele entra no partido. Deixa eu rapidinho. Deixa eu te falar uma parada. Assim, eu tenho uma crítica. Eu falo também assim, brincando, né? Assim, brincando eu falo. Mas agora sério, né? Eu tenho uma crítica a chamar Hitler de maluco, de doido. Porque eu acho que ele não é doido, não. Eu acho que ele não era doido. Eu acho que ele era bem são. Entende? Eu acho que ele era bem são. Se ele não fosse são, ele não teria chegado onde ele chegou. Eu acho que assim, eu posso discordar de 110% do que ele pensava. Mas ele não era louco, entende? Eu falei doido no sentido assim, no meu parâmetro, a gente pode acreditar assim, é aquela coisa. Isso aí já vieram me perguntar, uma vez me vieram perguntar, o que você acha sobre Vargas, né? O governo que teve um período de ditadura, teve repressão, teve tortura, em si, né? Mas quando o Carlos está travando para vocês também, gente? Vocês estão assistindo a live? Desculpa. Que recebi resolveram me ligar agora. Então, foi ligação, tá. Foi ligação. O governo, né, em si, né, do Vargas, assim, eu estava falando em relação ao Vargas, eu até me perdi agora. Que eu ia falar em relação. Quando me Tá engraçada essa live hoje, né? Porque tá travando pra caramba. Me ligaram de novo, tô avisando que não podia falar, pô. Estão me ligando no horário errado. Vai ficar ligando, senão então, vai ficar te ligando direto. Em relação a Vargas. Eu acho ele um político espetacular. Eu acho que ele é muito inteligente, com todo malícia dele. Eu acho, para mim, um dos maiores políticos que o Brasil já teve. Eu coloco ele. Isso não quer dizer que eu concorde com a forma que ele governou e organizou o Brasil, mas que eu acho ele um político espetacular, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Então,
se coloca um cara para espionar esse partido, né? Que seria o Hitler. Ele entra para o partido, né? E com aquela toda a oratória dele, né? Num cenário que a gente já viu, que era uma Europa, não vou especificar, uma Alemanha totalmente destruída, devastada, sem visão, sem nenhuma sem nenhuma perspectiva, né? E surge um cara dentro do partido que começa a acreditar em algumas ideias partidárias, né, desse partido, né, nacionalista, e se torna presidente. Ele vira presidente do Partido Nacionalista dos Trabalhadores Alemães, né? Mas posso... Legal. Isso é legal. Mas eu queria falar mais, porque eu acho que o que é mais importante é a gente falar da situação da Alemanha naquele momento. Né? Até com um pouco mais de detalhes. Porque assim, a gente às vezes na aula, né? A aula é muito corrido, a aula em sala de aula, né? Fala. Não, eu só ia falar alguma coisa assim. Junto com isso, ele cria uma polícia que eu acho muito interessante, uma polícia própria, uma polícia partidária. E sim, a SA, né? A SA, né? A gente poderia até fazer uma comparação com como seria a milícia, né, no dia, né? Uma polícia. Eu sei que é uma política seria muito forte, mas não é uma polícia legal. Não é uma polícia legal. Ela é criada, ela é dissolvida, como não é. A milícia não é um sistema de governo legal. Então, Carlos, fazendo dá para fazer a comparação com as suas devidas proporções. Ponderâncias, sim, lógico. É só para as pessoas entenderem, né? Isso. Ele negava o Tratado de Versalhes, que tinha extremamente exploração, né? Para você entender, só fazer um comparativo, assim, alguns dados interessantes. Em 1919, $1 valia 4,50 marcos alemães. Em 1920, um ano depois, menos de um ano depois, tá? $1 passou a valer 50 marcos alemães. E em 1923, né? Olha o curto espaço, só para eu falar a questão de $1 passou a valer 4,2 trilhões. Então a situação moeda... Peraí. Diminui um pouquinho, que não foi trilhões, não, foi milhões. 4,2 milhões. Eu errei? Não, então, calma aí. Não, milhões. Não, só errou milhões com trilhões, tá bom. Aí, se fosse trilhão, irmão, aí joga uma bomba atômica na Alemanha e acabou a Alemanha. Um pão valia 2 milhões, cara, de marcas. Para dizer, tem uma foto. Mas o dinheiro foi fabricado, tipo assim, vou só explicar, gente, tinha que pagar, eles tinham que indenizar e estavam sem dinheiro, né? Então, qual foi a situação? Qual foi que Weiner, que era o presidente da época, não, vamos fabricar dinheiro, mas tudo isso tem um custo, né? Você acaba criando desvalorizando o dinheiro interno e subindo muito, causando uma inflação enorme no país. Né? A ponto de as pessoas queimarem, só concluir, a ponto de as pessoas queimarem dinheiro, porque estava tão desvalorizado, que às vezes queimavam dinheiro devido ao rigoroso frio para sobreviver. Né? Então, assim, a situação era caótica. Usavam dinheiro como combustível para fazer fogueira e tal, né? Fazer fogueira. Sim, realmente. Tem uma foto, só complementando o que você falou, depois eu vou falar uma outra coisa. Mas tem uma foto muito famosa, qualquer um aí pode pesquisar na internet, de um alemão indo comprar pão na padaria, e ele tá andando com um carrinho de mão, esse carrinho de obra, com um carrinho de mão, com uma montanha de dinheiro dentro do carrinho de obra. Ele tá andando em direção à padaria para comprar pão, porque era isso, o pão valia 2 milhões de marcos, um pão. Né? Porque o dinheiro não valia nada. Carlos travou, não, né? Tá. Não. Mas aí o que eu queria, que tá dentro disso que você está falando mesmo, de tentar mostrar mais como é que era essa crise na Alemanha, né? Tem uma coisa que você falou do imprimir dinheiro para pagar a indenização, que não era só para pagar a indenização. Mas peraí, deixa eu ler aqui o Leandro rapidinho. Pode-se dizer que o bolsonarismo e o lulopetismo têm ambos características fascistas dentro das determinadas proporções, como diz o Bruno.
Talvez, Leandro, talvez. A gente vai chegar mais nesse ponto daqui a pouco. Segura isso aí que daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, o que acontece? O presidente, você falou o nome aí dele, mas eu não decoro o nome, não sei o nome não, né? O presidente alemão na época, né? Ele tinha um grande... sei lá, é isso aí. Mal eu falo português, vou falar alemão. Ele tinha um pepinão na mão, né? Porque o país estava numa grande crise econômica, política e social. Porque a gente precisa lembrar também que você tinha uma crise econômica, quer dizer, o país estava quebrado economicamente, tendo que pagar todo ano uma parcela da indenização que era absurda de cara. Então, assim, o governo não tinha dinheiro, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, uma crise política, porque você tinha várias forças de política na Alemanha brigando por isso, num radicalismo, e aí não eram só comunistas que estavam crescendo por conta do sucesso da Revolução Russa, mas você já tinha, né, os nacionalistas que vão se tornar os nazistas, você tinha os sociais-democratas, você tinha os liberais, quer dizer, você tinha vários grupos políticos ali batendo cabeça na República de Weimar. E social. Social porque a grande parte da sociedade alemã estava com alto desemprego, quer dizer, muita gente desempregada, muita gente na miséria, muita gente sem conseguir colocar o pão dentro de casa, né, procurando emprego, e essa briga política, né, esse extremismo político não resolvia os problemas da população. Isso precisa ficar bem claro, né? Então, assim, existia uma... E aí é legal a gente falar os detalhes para a gente poder fazer as referências com o momento atual que a gente vive, né? A sociedade alemã não via na República de Weimar, não via nas instituições estatais uma possibilidade de solução para os seus problemas. Eles não conseguiam enxergar isso. Eles não confiavam nessa política, né? Porque essa política eles estavam mais brigando, mais preocupados com os seus próprios interesses do que se unirem para resolver o problema da Alemanha. Mas aí acontece algo que você citou aí de 1923. 1923 é um ano fundamental para a ascensão do nazismo. Eu posso dizer que é o início do processo. Porque é o seguinte, em 1923, o presidente aí, que eu não sei o nome, ele resolve não pagar a indenização, a parcela, né? Porque eram parcelas, né? Fala, Carlos. Vai falar da França? Gabriel. Isso. Então, o presidente, ele resolve não pagar. Ele resolve não pagar. Ele fala assim, não, esse ano eu não vou pagar, não tem dinheiro para pagar. Eu não tenho dinheiro, não tem dinheiro, não vou pagar. O povo está passando fome. O povo está passando fome, eu não consigo gerar emprego, eu não vou pagar. E aí a França e a Bélgica invadem a Alemanha, né? Eu esqueci o nome da cidade, não é importante aqui pra gente, mas invadem a Alemanha. Pega uma área industrial. Isso, exatamente, uma área industrial. E aí os operários alemães, com o apoio do governo, resolvem fazer uma grande greve, resolvem parar, né? E aí é que vem a questão do imprimir dinheiro. Porque o cara fala assim, bom, eu não tenho dinheiro para pagar tudo que eu devo, né? A minha economia agora parou por causa dessa grande greve que a gente está fazendo em represária à invasão da França e da Bélgica, que precisam, na cabeça do presidente alemão, né, que precisam entender a nossa dificuldade, né? E aí vem a solução do imprimir dinheiro. Que imprimir dinheiro, gente? Isso, vamos fazer um parênteses aqui na aula. Só fazer um parênteses antes de você concluir o imprimir dinheiro. Então, antes do meu parênteses, você quer fazer o seu colchete, é isso? O meu colchete. Fala. Não, porque em relação... Eles pegam uma área extremamente industrial, que era a área que estava ainda sobrevivendo na Alemanha. Né, que era a base da economia deles alemão. E, além disso, eles começam a roubar os suprimentos, né, alemães para cobrir essa dívida. Então, quer dizer, aumenta ainda mais o nível de fome e desgasta mais ainda a população. Cada vez por isso se vê que o presidente vai chegar ao extremo de imprimir dinheiro. Vai imprimir dinheiro para poder... Porque aí o parênteses que eu vou fazer muito rápido, porque não tem a ver com a aula, mas já que a gente citou,
falar sobre impressão de dinheiro, gente. O ser humano faz isso em vários momentos, em vários países. Você tem exemplo de impressão de dinheiro, né? E é muito engraçado que a gente chega no ensino fundamental, acho que não tem nenhum aluno meu de ensino fundamental aí, só tem de ensino médio. Mas chega no ensino fundamental, o aluno ele fala assim, né? Por normal, né? Ele não conhece as coisas, ele está aprendendo. Aí ele fala assim, pô, professor, mas por que tem problema de economia, né? Não é só imprimir dinheiro? E eu falo, não é bem assim. Não é bem assim que funciona. Porque todo o dinheiro que é impresso precisa de uma coisa chamada lastro. Né? O que faz aquele papel que a gente usa na carteira valer aquele valor que está impresso ali é um lastro, quer dizer, alguma coisa que garante o valor daquele papel. Normalmente os lastros são em ouro, mas pode ser atualmente em dólar americano também. Né? Mas normalmente é em ouro. Então precisa ter o lastro. Então, por exemplo, se eu tenho um lastro, vamos supor aqui, números fictícios, para ter R$1 bilhão impressos, se eu imprimir mais dinheiro, chegar a 1 trilhão, e o meu lastro continuar igual, o que eu estou fazendo? Eu estou desvalorizando o valor daquele papel. Aquele papel ele tá. Só que tem um detalhe. Por que tanto país imprime dinheiro? Isso é legal a gente falar, porque assim, né? A gente o nosso governo está hoje cogitando, o Guedes, o ministro Guedes está cogitando hoje imprimir dinheiro, tá? Imprimir real. Por que o governo, em vários momentos, sabendo que vai dar merda, porque sabe que vai dar merda, vai ter inflação, não tem jeito, né? Por que imprime dinheiro? Porque quando o Banco Central, quando um governo imprime o dinheiro, o primeiro uso que o governo faz do dinheiro é sem inflação ainda. Porque o dinheiro só vai ser inflacionado quando ele chega no mercado. Então o governo imprime o dinheiro, sem botar no mercado, imprime o dinheiro, paga coisas, compra coisas, paga dívida, faz o que tiver que fazer, paga sem ter inflação ainda e esse dinheiro vai para o mercado. Quando esse dinheiro vai para o mercado e começa a circular no mercado é que a inflação dispara. Então a inflação ela bate no nosso bolso. A hiperinflação, né? Bate no nosso bolso. Mas não bate no bolso do governo. Porque o governo foi o primeiro a usar aquele dinheiro, né? Por isso que eles fazem essa impressão do dinheiro. Mas enfim, então a Alemanha vai viver a hiperinflação, que foi o que nós vivemos aqui no Brasil na década de 80. É basicamente a mesma coisa. Quem tiver aí na live que viveu os anos 80, eu era criança, mas eu lembro, onde os preços dos produtos mudavam dentro do mesmo dia. De manhã estava um preço, à noite estava outro preço. A Alemanha estava vivendo exatamente o mesmo problema. É contigo, Carlos. Vamos dar uma andada nessa história. Tá. A gente falou isso, falou da França. Aí, nesse caos, né, a gente tem a primeira, inspirado, né, na marcha de Roma, né, seu companheiro, né, fascista, a gente tem a primeira tentativa de Hitler tomar o poder, né? Isso, ele é preso, correto. E só que ele é preso e ele já tinha um grande conhecimento, o partido, né, nazista é banido da Baviera, né? Só que ele já tem um grande... O discurso dele já circula no meio de uma sociedade meio sem esperança, né? Ali como uma opção de esperança. E ele vai para o tribunal e ele senta para o julgamento, né? E faz um discurso arrebatador, assim, porque ele tinha um dom da oratória. Isso aí as pessoas falam... as fontes históricas relatam que ele tinha um grande poder de envolver com um discurso aclamado, que é uma das características tem gravação, né, de discurso dele com legenda no YouTube. Tem, pô. Aí ele é preso, faz um discurso que contagia até os juízes, né, os magistrados que estavam, é condenado a 5 anos, né, cumpre só 9 meses e depois vai para o campo, mas durante esses 9 meses ele escreve algo fundamental, que é a base do nazismo, que é o Mein Kampf, né? Conhecido, que tem até uma história eu sei que pula eu sei que foge um pouco, mas eu acho muito interessante. Tem um vídeo que circula na internet
do José Wilker, né, que é um grande ator, né? E ele levou uma vez para uma reunião, não sei se você já viu esse vídeo, ele levou para uma reunião como deveria ser a questão da mídia, né? Poder, né? Tudo. E as pessoas, vocês acham, ele lê esse trecho, né? E eles perguntam assim, vocês acham que a mídia de TV deve ser assim? Todo mundo concorda com o texto que ele lê. Ele fala assim, então, esse texto eu tirei de Mein Kampf de Hitler. Então, vocês estão indo para um caminho exatamente que Hitler escreveu. E aí ele derruba a galera ali naquela questão. Tá, pode falar. Deixa eu aproveitar que você está falando do Mein Kampf. Eu tenho aqui uns pontos principais, né, lógico, da ideia que ele bota no livro. Você ia falar sobre isso, que eu tenho aqui bem resumidinho. Não, pô. E que eu acho legal que ele resume. O Mein Kampf, ele é fundamental para entender o nazismo, na minha opinião. Acho um absurdo essas leis que proíbem ler o Mein Kampf, porque, sabe, acho que a gente tem que ler tudo para conhecer. Eu só consigo entender o cérebro do Hitler quando eu leio Minha Luta. Né? Então, assim, eu acho uma babaquice essas leis de proibição de leitura e lá. Né? Enfim, então, acho que todo mundo tem que ler, mas parece que é proibido. Então, eu não posso dizer que existe o Minha Luta em PDF na internet de graça para qualquer um baixar e ler. Eu não posso falar isso na live, porque isso é proibido. Ideias principais que envolvem o Mein Kampf. Né? Primeiro, o liberalismo e o individualismo enfraqueciam a nação. E a democracia e o comunismo geravam o caos. Somente o Estado e a força seriam capazes de impor e manter a ordem. Esse é o primeiro ponto importante do pensamento, que é fascista isso, né? Nazista. As ideias bolcheviques, para quem não sabe, bolcheviques é a liderança principal da Revolução Russa, lá, comunista, lá na União Soviética, né? Infiltradas nas organizações sindicais, hoje em dia seriam os esquerdistas, né, de trabalhadores, eram responsáveis pela subversão da ordem e da paz. Então é muito claro, o nazismo, ele é de cara anticomunista, muito forte. Isso precisa ficar muito claro desde o princípio. O povo alemão descendente... Esse é lindo, essa parte é linda, ó. Até eu fico, né? O povo alemão descendente dos cavaleiros teutônicos e fundadores do Sacro Império Romano-Germânico deveria orgulhar-se do passado e reerguê-lo. Olha só que maravilhoso, gente. Eu fiquei até com vergonha de ser brasileiro, porque eu não sou herdeiro dos cavaleiros teutônicos, né, do Sacro Império. Fazia-se necessária a perseguição aos judeus, que aí é justificativa, porque às vezes a gente não sabe por que eles são antissemitas. A justificativa aí, ó. Porque os judeus, por não terem pátria, exploravam e enriqueciam às custas de outros povos, dominando a indústria, o comércio e os bancos. Vamos lembrar, o Carlos está rodando ali, voltou já. Voltei. Então, lembrando, muitas indústrias, muitos bancos e muitos comércios estavam na mão de famílias judias naquele momento. Era um inimigo a ser perseguido. Tá fazendo um... Tem alguma coisa ligada aí? Tá? Um zumbido, tá? Melhorou? Não. Fazendo o quê? Agora melhorou. Zumbido aqui no meu ouvido. Às vezes algum outro aparelho, entendeu? Que tá próximo. Não sei se o pessoal que tá vendo tá ouvindo esse zumbido. Eu tô ouvindo aqui no meu ouvido. Então é importante. Uma coisa que é importante do fascismo, dos movimentos fascistas, de uma forma geral, é que eles precisam adotar um inimigo. Você precisa ter um inimigo a ser vencido. E normalmente esse inimigo ele é impossível de ser vencido e ele é invisível. Né? Então, no caso aqui do nazismo, os judeus e os comunistas. Essas ideias bolcheviques. Né? Então, isso é o inimigo, porque assim, você não consegue combater uma ideia, gente. Né? É combater os esquerdistas. É isso. O que é ser esquerdista? É tudo, né? É só ser contra. É só ser o outro. Acho que até o juiz Sérgio Moro virou esquerdista agora. É isso, tem que combater esse cara. Né? Ele é um novo comunista, inclusive. Foi treinado lá na União Soviética. Contra os ideais, né?
Os ideais, exatamente. E os dois últimos pontos, muito rápido, né? Somente a raça ariana, a questão aí do racismo, né? A raça ariana era superior aos demais, portanto, deveria ter o direito de governar o mundo. Não é a Alemanha, não, tá, gente? O mundo, tá? Dominação mundial. E, por fim, por conta desse desenvolvimento, a Alemanha necessitava aumentar o seu território, que era o chamado espaço vital. Esses são os pontos principais. Sem entender isso, não se entende nazismo. Pode continuar. Tá. Só lembrando que... Só vamos acelerar, que a gente tem 20 minutos. Tá, então lembrando que a Alemanha chega a receber uma ajuda dos Estados Unidos, né, porque essa ajuda vai ser fundamental, né, financeiramente. Né, ele vai recebendo essa ajuda. Hitler briga, após a prisão, Hitler briga com a SA, que é a questão que a SA acreditava que só chegava ao poder através de uma revolução, e resolveu chegar da forma legal, se candidatar, né? Ele, até em 1928, ainda só 2,6% do Congresso era formado por nazistas, né? Em 1929, a situação da Alemanha piora ainda mais. Porque a gente tem a crise de 29, a Grande Depressão, como a gente falou, que não é tema dessa aula, mas complementa, né, tudo interligado, como você já falou. Os Estados Unidos começa a cobrar os empréstimos feitos para a Alemanha, tem um aumento absurdo de desemprego, né, mais do que já tinha, né, um descontentamento enorme com a questão do capitalismo, né, que os Estados Unidos é visto até os dias de hoje como o maior símbolo do capitalismo, né, mundial, né, um crescimento enorme do nazismo e comunismo. Gente, Bruno, eu já cansei de ouvir de algumas pessoas dizendo que nazismo e comunismo é a mesma coisa. Isso eu chego a ter a coceira sobre isso. Isso é a coisa mais absurda modelo que existe. Não tem nada a ver com o outro. Não tem nada a ver com o outro. Não, é no campo da ideia, eu não preciso nem falar de governo, no campo das ideias, são coisas completamente opostas. Um é anti o outro, né? Assim, o nazismo ele é anticomunista, ele é antiliberal e ele é antissemita. Isso são os pontos principais do nazismo. Então, assim, não tem como ter esse papo de nazismo é de esquerda. Isso é maluquice. Não tem nem outro termo. E as pessoas confundem muito, assim, porque para chegar ao comunismo, desculpa, eu sei que não é tema nessa aula, mas acho fundamental. Gente, para chegar ao comunismo, eu não estou dizendo que eu sou comunista aqui não, tá? Só não estou afirmando meus ideais aqui não, porque eu não quero ser preso e eu não vou entregar ninguém. Eu vou, você vai ser o primeiro. Carlos Albuquerque, mora ali nas Pitangueiras, comunista, pode prender. Para chegar ao comunismo, tem que se passar por uma ditadura do proletariado. Eu não vou entrar nessa discussão, que ele diz, para depois se dissolver. Então, quando as pessoas falam, a gente já teve exemplo de comunismo. Gente, na minha opinião, nunca tivemos exemplo de comunismo. O máximo que a gente teve foi uma ditadura do proletariado. Dizer que Cuba é comunista, dizer que não foi. A gente nunca chegou ao terceiro Estado. E eu não acredito, desculpa, você pode dizer, eu não acredito no terceiro Estado. Eu acredito na questão do comunismo, de dissolver o Estado. Eu acredito hoje numa social-democracia, mas não no comunismo, sim, na dissolução de todo o sistema. Tá? Mas eu vou até discordar com você. Nem ditadura do proletariado nós tivemos. Nós tivemos a ditadura de um grupo que vai se tornar uma elite política daquele local, que é o que vai acontecer no stalinismo, o que vai acontecer na China, o que vai acontecer em Cuba, o que vai acontecer na Coreia do Norte, etc. Quer dizer, é uma parte que vai se tornar uma elite política daquele local, né? São ditaduras, ponto final. Né? Eu acho isso. Enfim, podem discordar de mim à vontade aí. Só não está mais polêmico hoje, porque nem o Zé Domingos, nem a Clara estão aí no bate-papo. Por isso que não está tão polêmico. Com o Flávio também. O Flávio também. Então... Alguém botou aí o quê? O símbolo da suástica é desenhado torto para simbolizar constante evolução e andamento da Alemanha.
E tem o símbolo da swastika desenhado por Hitler, e ele tem mais uma coisa interessante. Ele é inspirado na bandeira do Império Alemão, né? Ele tira a cor da bandeira do Império Alemão. Ah, sim, do Império Sacro Germânico e tal. Exatamente. Sim. Tá? Deixa eu só então, falar uma coisa rápida. Fala. Mas que tem aí a ver com isso, né? E a gente está entrando na década de 30, que é o momento onde o nazismo vai realmente chegar ao poder, né? É interessante a gente só assim, muito rápido, 2 minutos, né? Porque no finalzinho da década de 20, antes da crise de 29, os nazistas perderam muito poder político. E aí, com a crise de 29, a crise na Alemanha, que já era ruim, ela fica ainda pior, né? Ela fica muito pior. E aí você começa a briga, um radicalismo, né, entre nacionalistas, que são os nazistas, e os comunistas. Você começa essa briga ela vai para as vias de fato, você tem violência acontecendo na rua, né? As manifestações comunistas elas eram atacadas pela SA, né? E aí, isso é muito importante falar. As ideias nazistas, as ideias do Hitler, elas começam a ganhar força da população porque elas começam a ter apoio da burguesia alemã. Não judia, né? Lógico, da burguesia alemã mesmo, de fato. E parte dos liberais também. E parte da classe média alemã também. E a igreja também. Por quê? Eles começam a apoiar esses ideais nazistas com medo de um crescimento dos ideais comunistas. Então, para vencer ao comunista, eu vou apoiar isso aqui, que eu posso não concordar com tudo, mas eu vou fechar os olhos para aquilo que não presta e vou apoiar porque esses caras têm força para vencer os comunistas. É o medo de perder a propriedade privada. Exatamente. Qualquer semelhança com o nosso momento atual não é mera coincidência. Né? Mas é isso, assim, é muito claro isso. Né? Agora está uma onda de todo mundo votou no Amoedo e votou nulo. Né? Todo mundo votou no Amoedo e votou nulo. Ninguém votou no Bolsonaro mais. Né? Tá uma desgraça isso. Mas tudo bem. E aí, basicamente, o que o Hitler, né, que vai crescer, o nazismo vai crescer e ele vai prometer para a galera trabalho. Vai prometer trabalho e vencer o inimigo, né? Sempre vencer o inimigo, acabar com os comunistas e acabar com os judeus, porque são os exploradores da nação alemã e a nação alemã só vai crescer se o inimigo for vencido. Inimigos que são invisíveis, gente, porque está no campo da ideia, né? Coitado dos judeus, tinha judeu lá que era alemão, gente. Tinha judeu que era alemão, que nasceu na Alemanha, né? E o cara vira inimigo da nação. Judeu e ciganos, né? Ciganos e negros, né? Aí vai entrar homossexuais. Aí vai entrar uma galera aí no meio, né? Vai entrar uma galera boa aí. Perseguição homossexual? Que isso, Bruno? Não, ainda bem que isso acabou, não tem mais isso, né? Não, claro que família, não. Família, que não. Isso. Não, ainda bem que não isso. tem mais Homofobia? Isso no dia de hoje. Não, que isso. Não existe, né? Graças a Deus isso não tem no Brasil, né? Vamos... Não, Brasil, isso nunca aconteceu no Brasil. Graças a Deus. Somos uma sociedade evoluída. Então, Hitler tenta chegar ao poder, né? Depois dessa crise, né? Tenta com seus discursos, só que ele perde, né? Para o Hindenburg por 36,77 a 53, né? Então, sim, foi muito parelho, só um detalhe, né? Isso aí significa que você pode... Eu só falei isso para você ver a ascensão, né? Esquece os números, e aí ele fala assim, não consegui chegar, então ele tenta o segundo maior cargo que tinha, que era a chancelaria. Quem iria assumir a chancelaria seria Franz von Papen, né? E ele fala assim, vamos botar o Hitler, porque aí a gente segura ele, controla o partido dele, né? Controla o partido nazista, melhor ele perto da gente que a gente faz esse controle. Coisa que não aconteceu, né? Você já sabia, ele começa em janeiro, ele assume a chancelaria em 1933. Em fevereiro, o parlamento é incendiado, botam a culpa, tem que botar um culpado, bota a culpa no comunista, né? Mas já tem historiadores que alegam que foi
próprio grupo do Hitler que incendiou, para ter um motivo, por quê? Ele culpa os comunistas, entra em contato com o presidente, né, Hindenburg, e ele faz o presidente assinar uma lei onde ele pode começar a prender, né, todos os opositores. Mas teve um detalhe que você não falou aí que é importante. Por conta da crise de 29, na eleição de 32, o Partido Nazista faz maioria no Congresso. A maior parte do Congresso alemão, o nazismo era minoria na eleição anterior, que foi de 20 e poucos. Eu não lembro. A gente viu, a porcentagem era 2,6%. E em 32 eles passam a ser maioria do Congresso. O Hitler não é eleito presidente, mas a maioria do Congresso era do PSL. Do Partido Nazista, desculpa. Aleluia, irmão. Eu ia falar só isso. Aleluia. Tá bom, bem colocado, Bruno. Então essa pressão era forte. A pressão dos nacionalistas dentro dos nazistas era bem forte. O Congresso, grande maioria do Congresso era nazista. Então, Hitler começa a prender seus opositores, né? Jornalistas que eram contra ele, prendendo o pessoal. E ou era preso, ou era morto, ou era mandado para o campo de concentração, né? Primeiro campo de concentração da Dachau, né? Começa a haver um conflito entre a SA e o exército, né? A SS também é criado, é um exército criado por Hitler, que é um exército já legal, com soldados mais bem treinados, né? E aí a gente tem a famosa Noite das Facas Longas. Dos longos punhais. Noite dos longos punhais, sim. Longos punhais. Facas longas. A tradução. A tradução, claro. Onde a gente tem uma série de presos e mortos, né, políticos, jornalistas, que eram contra os governos. E ele principalmente políticos e jornalistas ligados a partidos comunistas, né? Foi o principal foco. Mas teve opositores de uma forma geral. Arrumando confusão com político, xingando político, não deixando político falar, mandar calar a boca. Mas isso é na Alemanha, prender. Carlos. Na Alemanha, ainda bem que a gente não tem isso aqui no Brasil, né? Esse pessoal que era viking, é tudo assim. Aqui no Brasil a gente era índio. A gente era um bom selvagem. Era lindo aqui. Sempre fomos um povo... O Hindenburg morre, né, de câncer, né, um pouco depois. E aí é uma escalada para o nosso Hitler, né, ele vai assumir o poder e unificar, né? Ele assume o poder. Desculpa, fala. Fala. Ele assume o poder, né? Vira um ditador, instaura o terceiro Reich, né? Exatamente. Começa a implementar os seus medidas. Só para a gente depois muito rápido, abrir para discutir. Tá terminando nosso tempo, vai. Tá. Não tem discussão de novo, ele entra. Tá, ele entra, assume o poder, manda matar todo mundo que é contra, instaura os campos de concentração, persegue os judeus, e ele começa a cumprir tudo que ele escreveu no My Kampf, né, e que você já citou aí, e começa, lógico, gente, a gente tem que ter, lógico, nem todo mundo era a favor do nazismo, né, mas quem era contra, ele perseguia, então você acaba obrigando, por medo, você achar, muitos alemães diziam que eram nazistas, mas internamente não concordavam com a igreja. Não há um absoluto. E mais do que isso, Carlos, mais do que isso. Você tem, já indo aí para a parte final aí do bate-papo, que foi ótimo, mas assim, você tem uma coisa também, e que acontece na Alemanha, acontece na Itália, acontece na Espanha franquista, acontece em Portugal, na ditadura portuguesa, acontece aqui no Brasil, no varguismo e na ditadura de 64. Acontece em toda ditadura. Aconteceu em Cuba, enfim, deve acontecer na China, não sei. Acontece que a população quer viver. O povão quer viver. O povão quer trabalhar, pagar suas contas, ir para casa e curtir a família. Então, assim, se o cara está expulsando o judeu da casa deles, está botando o judeu num campo de concentração para trabalhar forçado, mas o meu emprego está garantido, e eu estou pagando minhas contas, estou curtindo minha família, eu finjo que eu não estou vendo. Porque para mim tá bom. E assim, o cara é um monstro por causa disso? Não, isso é um fenômeno.
né? A grande massa da população, claro que eu não vou dizer que são todos, né? Isso não existe nada que seja homogêneo, mas isso acontece com a população, né? Então a população ela vai ficando anestesiada e, logicamente, você tem uma série de ferramentas em volta, né? Hitler, como qualquer bom ditador, vai ter leis de censura, né? Censura a arte, né? A cultura, toda a produção artística alemã vai ser visando, né? o esplendor do regime nazista. Hitler vai controlar a educação. E essa coisa da educação é legal falar. A mídia, né? A mídia, jornais, né? A censura, né? De uma forma geral. Só falar um detalhe. Ele vai gerar emprego, vai fazer a Alemanha crescer novamente economicamente, ele vai investir em infraestrutura e indústria bélica, né? Principalmente. Então ele vai fazer a economia da Alemanha crescer. E aí você, nisso que você falou, que você finge que não vê, porque você viu um país que estava detonado, destruído economicamente, financeiramente, começa a ascender novamente, né? Exatamente. Por mais que ele seja maluco ou não, eu volto a ter... E por que ele consegue crescer a economia alemã? A economia alemã fica ótima. Ele consegue crescer a economia alemã porque ele caga para o Tratado de Versalhes. Ele caga para o Tratado de Versalhes. Inclusive, uma das indústrias que mais vai receber incentivo do Estado é a de produção de armas, né? Que era proibido pelo Tratado de Versalhes. Outra coisa, que são curiosidades interessantes, né? O pessoal que é meu aluno, aí, meus amigos, meus alunos que me conhecem, sabem que eu tenho um carro nazista, né? Porque eu tenho um Fusquinha. E um Fusca é um carro nazista. E é legal, o exemplo do Fusca é legal para a gente entender como é que é essa parceria da burguesia privada com esses estados fascistas, né, totalitários e tal. Hitler vai procurar a Volkswagen, que era uma empresa alemã privada, que é uma empresa alemã privada, e vai chegar para os caras e falar assim, olha só, eu quero que vocês criem um carro bom, bonito e barato. Ele precisa ser barato, ele precisa ser resistente, porque eu quero que a população alemã que está voltando a ter o seu emprego compre um carro, para eles se sentirem valorizados. E aí a Volkswagen vai inventar o Fusca. O Fusca é uma invenção nazista, alemã. E é para isso, para a população alemã se sentir valorizada, porque aquele dinheirinho que eles estão ganhando é possível eles comprarem um carro. Então agora o pobre na Alemanha pode ter um carro. Gente, isso é fantástico, né? Isso é fantástico. E aí, vamos lá pegar alguns... Aproveitar aí que falta 2 minutos, mas só dando uns exemplos aqui que é legal a gente pensar, né? Governo Lula, segundo o governo Lula, ele faz uma coisa, né? Tem o Bolsa Família, que o Bolsa Família eu sou super a favor e tal. Na verdade, o que eu vou falar agora não é que eu sou contra, mas assim, é só pra gente perceber que a coisa não é só política, nunca é só política, né? O governo Lula vai, por exemplo, reduzir a 0 o IPA da linha branca. Para pessoal aí que tem casa, linha branca é eletroeletrônicos de cozinha, geladeira, fogão, micro-ondas, né? Então você faz isso para quê? Para o cara poder consumir isso e se sentir valorizado. Eu posso comprar uma geladeira nova, um fogão novo. E você aquece a economia assim também, né? Exatamente, aquece a economia. Bom, gente, acabou o nosso tempo. Nós temos exatamente 1 minuto e meio. Então, Carlos, suas considerações finais muito rápidas para a gente poder encerrar. E eu espero que o pessoal tenha gostado. Eu só quero agradecer você. Eu acho que é importante. E aí, acho que hoje o bate-papo nosso aqui foi muito bom, no sentido que a gente tem que observar a história, que algumas coisas se repetem e a gente repete alguns erros porque a gente não tem memória, não estuda, não conhece a nossa própria história e a história mundial, né? E eu acho que é isso importante. Eu acho que hoje ficou bem claro alguns pontos e agradecer você, Bruno, por mais uma quinta-feira. Não precisa agradecer, não precisa agradecer, porque é isso aí, tamo junto. Gente, queria agradecer todo mundo que esteve aí com a gente, não sei quantas pessoas aí que o pessoal entra e sai, né? Mas agradecer de coração vocês estarem sempre aí comigo nessas semanas, né? Nessas lives aí, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira aqui com o Carlos. Deixa eu dar um recado. A minha live de quarta-feira, que é sempre com um convidado diferente, semana que vem vai ser na segunda-feira. E anotem o tema, que o tema é importantíssimo para o nosso período de quarentena. Eu vou receber aqui na segunda-feira, não vai ser na quarta, vai ser na segunda-feira, às 19 horas, a minha amiga Marcela, que é psicóloga.
E a gente vai estar conversando sobre saúde mental. Saúde mental, assunto importantíssimo para a quarentena. Gente, muito obrigado a todos, boa noite e um bom final de semana para todo mundo. Valeu!